como que vocês estão? Eu me chamo Daisy Pires, sou mãe de 2 crianças atípicas, o Pedro com autismo e o Daniel com TDAH e uma leve perca de audição. E falando hoje sobre o autismo, eu sempre recebo algumas perguntas e separei 10 aqui para vocês e eu vou discutir ela um pouquinho com vocês sobre essas 10 questões que eu separei. Bom, a primeira é: o que é o autismo e como ele se manifesta? Bom, ao contrário de que muitas pessoas pensam, o autismo ele não é uma doença, né? Não existe um medicamento que tem cura. Não, longe disso. O autismo é um transtorno neurodivergente, ou seja, o cérebro, eu costumo pensar que existem vários modelos de celular, certo? E nenhum é igual ao outro. E o autismo é da mesma forma. Então, ele tem uma maneira diferente de agir e uma maneira diferente de se portar no mundo que a gente vive. Bom, de forma resumida, é isso. E como que ele se manifesta? Existem alguns sinais que diferenciam uma criança atípica de uma criança não atípica. Eles têm hipersensibilidades, né? Por exemplo, se a gente ouve no volume ali 100%, eles escutam 200, 300, 500%. Então, por isso que coisas simples como uma goteira pingando, pra gente é imprescindível, mas pra eles é algo que incomoda, tira do foco, né? Onde entra as chamadas crises, quando há excesso de estímulos. Como ele se manifesta? Através de um atraso de fala. Existem alguns sinais que você pode perceber que há autismo na sua criança, tá? Mas os sinais, aí eu tenho outro vídeo aqui no canal falando sobre eles. Segunda questão: quais são os sinais e sintomas precoces do autismo em criança? Bom, eu comentei que tem um vídeo no canal falando sobre isso, mas dando uma pincelada nessa questão, quais são os sinais precoces? Vou dar o exemplo do Pedro, mas os sintomas quase iguais para todas as crianças que não têm atraso de fala. O Pedro dava muito na pontinha do pé, hipersensibilidade auditiva. O Pedro, quando eu amamentava ele não me olhava nos olhos, não tinha aquele contato visual igual eu tive com o Dani. Então, são alguns pontinhos ali que a gente pode perceber. Outra coisa também, seletividade alimentar, não é muito sociável, porque geralmente criança você dá beijo, aperta, abraça, e aquela criança que não gosta. Que mais? A maneira de brincar é diferente. Eu lembro que o Pedro, ele não era aquela criança que fazia de conta, né? Brincar pra ele era correr no parquinho. Se dá um Hot Wheels pra ele, ele deitava no chão com o bracinho e ficava olhando o movimento da rodinha. Pra ele fazia mais sentido ficar olhando o movimento da rodinha do que fazer um mundo de faz de conta. Então sim, existem alguns sinais precoces. O mais comum é atraso de fala, hipersensibilidade. O Pedro ficava parado olhando a dobradiça da porta. Geralmente as crianças tiram as panelas de dentro do armário, né? O Pedro não, ele ficava ali olhando um tempão a dobradiça o interruptor da sala, ele subia no braço do sofá e ficava ligando e desligando, ligando e desligando. E ele tem essa mania até hoje. Então são manias de repetição que autorregulam eles. Bom, vamos lá. Estamos na terceira questão. Como que o autismo é diagnosticado? Acredito que no território brasileiro o padrão seja o mesmo. Quando eu desconfiei do autismo no Pedro, eu fui na PAI da minha cidade, porque eu não sabia como e onde procurar ajuda. E eu cheguei na PAI, tinha uma psicopedagoga, ela me orientou a procurar o clínico geral na UBS da minha cidade. O clínico geral fazia um encaminhamento para o neurologista. Quem pode diagnosticar e prescrever um laudo é o neurologista. Quando você chegar no neurologista, ele vai pedir para você procurar alguns profissionais para trabalhar em conjunto. Se tiver atraso de fala, vai ser a fono, a psicóloga, vai ter o ABA, vai ter a TO, que é a terapia ocupacional. Então, equipes ali, elas vão ter que dar uma devolutiva de como é esse comportamento, devolutiva da escola, como essa criança ela é na escola, se ela já frequenta a escola, se não, a devolutiva da família, como que é esse comportamento em família, para assim ter um diagnóstico.
Eu acho tão doído quando as pessoas falam assim: o autismo virou moda, o autismo, todo mundo tem autismo. E gente, para ser diagnosticado com autismo, TDAH igual Dani, não é simples. É um processo longo ali de uns 6 meses, 7 meses, 8 meses. Ir ao neuro, ir em psicólogo, ajuda da escola. Então não é simples, né? Então se uma pessoa realmente tem autismo, é porque ela foi diagnosticada e não porque é modinha do momento, tá? Bom, então o primeiro passo, se você for pelo SUS, vai no clínico geral, ele vai te fazer um encaminhamento para o neuro. E o neuro você já leva todas as informações que você tem, vídeo, já a devolutiva da escola se puder, que já adianta o processo, né? Isso vai te ajudar. Bom, quarta pergunta. Quais são as principais causas do autismo? Bom, que nem eu falei, o autismo ele não é uma doença, tá? Então não existe algo que eu faça que eu vou contrair o autismo. Não. O autismo também tem a ver com a genética, mas não é uma doença. Então assim, eu fui culpada porque, um exemplo, existem mães que fumam durante a gravidez, ou usam drogas, bebem. Não é isso que vai causar o autismo. Então, o autismo é o que acontece e eu gosto de dizer que eu fui presenteada por Deus, por essa pessoinha que viu um mundo totalmente diferente. Hoje, graças a Deus, é tudo mais leve. No começo, quando a gente descobriu, teve os desafios, a gente ficou sem saber o que fazer por falta de informação, né? Mas eu não me vejo tendo outros filhos, né? Deus, ele capacita a gente, ele fortalece a gente para a gente poder cuidar, né? Dessas crianças especiais e que conseguem ver o mundo de uma maneira tão pura e simples como ele é, né? A gente que complica muitas vezes. Bom, vamos lá. Quinta questão. O autismo afeta apenas criança ou pode persistir na vida adulta? Tipo assim, o autismo é só na infância, vida adulta não tem mais. Não. Uma pessoa com autismo, ela sempre vai ser uma autista, né? Não tem como. Um exemplo, eu tive câncer, me curei do câncer e não tenho mais câncer. Não é assim. Uma pessoa com autismo, ela é uma autista a vida inteira dela. O que acontece o que está acontecendo hoje em dia? Muitos adultos estão descobrindo o autismo tardio, né? Às vezes por falta de informação lá atrás. E o que está havendo hoje é muitos pais com a mente mais aberta e que buscam ajuda de profissionais. E professores capacitados, porque às vezes a família não sabe, né? E vem um professor e fala, olha, o que você acha, né? Da gente procurar ajuda. Então, tem mais informação do que lá atrás. Mas não muda o fato que uma criança com autismo nunca mais vai ter autismo. O que acontece é que as terapias ajudam ele a ter uma vida mais tranquila, tá? Em questão à sociedade, a se socializar, né? Então fica mais tranquilo quando se ajuda e apoio. Vamos lá. Sexta questão. Quais são as diferentes formas de tratamento e suporte disponível para a pessoa com autismo? Bom, igual eu comentei, existe uma rede de apoio de terapeutas que ajudam essas crianças com autismo. O Pedro, eu acho que o mais comum é fono, psicóloga, terapeuta ocupacional e o neuro. E existem as outras terapias alternativas, que é tratamento com cavalo, natação, coisas que ajudam a controlar uma certa ansiedade que eles têm, né? Então a fono, porque existe o atraso de fala, existe a ecolalia, que é as repetições de palavras, às vezes porque ouviu algo e fica repetindo aquilo, às vezes sem sentido, né? Ou o Pedro, que no momento ele tem repetição de finais de palavra, tipo bola, lá, ele fica lá um tempão. E isso precisa ser tratado, juntamente com a fono, junto com a psicóloga, junto com a terapeuta ocupacional. E o Pedro, no caso, por ele andar muito na ponta do pé, está afetando o tendão de Aquiles dele. Então, ele está fazendo tratamento agora com o fisioterapeuta. Então, tudo vai depender da demanda que a sua criança tem. Porque nenhum autista é igual ao outro. Por isso que a gente fala que é TEA, transtorno do espectro autista. Nenhum autista é igual ao outro. E eu escuto muito falar isso. Nossa, mas ele não tem cara de autista.
Mas porque autista, gente, não é igual ao síndrome de Down, que tem características específicas, certo? O autismo, ele é um espectro, cada indivíduo é de uma maneira diferente. Bom, vamos lá. A 7ª questão. Como o autista impacta a comunicação e a interação social? Bom, uma das características de uma pessoa com autismo é a dificuldade na interação social, que envolve a dificuldade de olhar no olho, a da dificuldade de se expressar como se sente. Elas são pessoas que não precisam de uma afeição, contato, assim, sabe? Eu vejo pelo Pedro. Ele não é aquela criança que precisa que eu esteja abraçando, que precisa que eu esteja beijando. Ele é na dele. Se der um Hot Wheels pra ele, ele vai ficar um tempão sozinho brincando. E a questão é, como isso impacta na interação social e na comunicação? Quando criança, digamos que tá tudo ok, ele ficar na dele, né? Só que com o passar do tempo, ele vai precisar se comunicar, ele vai precisar trabalhar, ele vai precisar entrar no ensino fundamental e médio. Então, se não houver terapia, por isso que a terapia é tão importante, para poder integrar ele na sociedade, para que ele possa, quando ele for entrar em crise, saber como controlar suas emoções, saber ter válvulas de escape. Então, se não tratado, pode sim ter uma grande consequência na vida adulta. Tem um estudo, eu não vou lembrar qual é o nome, mas se eu encontrar eu coloco na descrição, que tem um estudo que dizem que muitos adultos autistas não diagnosticados foram para o caminho da droga, porque é uma pessoa que não se encaixava em meio social nenhum, não tinha aquele grupo de escola, era uma criança às vezes que sofria bullying naquele meio social da escola, que é o meio que eles mais vivem na adolescência, né? Não conseguia se encaixar em canto nenhum e muitos deles partiam para o mundo das drogas. Então, isso é um assunto muito sério, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa fazer parte de algo, se socializar, né? Nós somos humanos, precisamos que um cuide do outro, né? E como o autismo, eles gostam de ficar na deles, chega um ponto que, na parte da adolescência que eles falam, o que eu sou? Sabe? Tem aqueles conflitos na mente deles. Então, por isso que ter uma família estruturada, pais, avós, uma rede de apoio, que ajude esse processo a ser mais leve, né? E eu costumo sempre dizer, a terapia não é só no consultório, a terapia também é na nossa rotina, no dia a dia, na comunicação, levar ele para uma igreja, levar ele comigo para fazer compra, ter momento para eles e com eles, para que tudo seja terapia e que tudo seja para o seu melhor desenvolvimento, né? Isso torna isso mais leve e não no futuro ter sérias consequências. E tem uma frase que fala que é mais fácil formar uma criança do que reformar um adulto, e isso é muito sério. Bom, vamos lá, vamos para a questão número 8. É possível que uma pessoa com autismo leve uma vida independente? Sim, existe. Tem a Sueli, ela é amiga minha, cliente minha, como eu sou podóloga, eu atendo ela na minha clínica, e ela tem um filho adulto com autismo, e ele trabalha num supermercado aqui da nossa cidade. E ele tem uma vida assim independente. Ele pega a bicicleta dele, vai pro trabalho dele, cumpre a carga horária de trabalho dele e volta para casa. Com a maneira diferente dele de ser. Ele não vai interpretar o mundo como nós não atípicos não vemos, certo? Mas ele consegue sim ter uma vida independente, certo? Ele, se eu não me engano, ele até cozinha, para vocês terem ideia. Então ela tem uma mãe tão madura emocionalmente falando que ela conseguiu moldar um cidadão com autismo para ser independente sim. Por isso que eu reforço, uma rede de apoio, terapeutas, profissionais capacitados é muito importante. Vamos lá, questão número 9. Como posso apoiar uma pessoa com autismo em ambientes sociais ou escolares? A gente fala muito sobre preconceito e bullying, mas muitas vezes o que falta é informação. Já aconteceu vários casos comigo anteriormente, de eu descobrir o autismo, de não saber como lidar com uma situação. Às vezes encontrar uma pessoa
uma certa deficiência, um cadeirante, e eu ajudo ou não ajudo? Será que ele quer me ajuda ou ele sabe se virar? A gente fica sem saber como lidar, né? E uma pessoa com autismo são pessoas extremamente verdadeiras e sem filtro. Então seja o mais verdadeiro possível. Não tente enrolar, exemplo do Pedro, ainda mais com criança. Ai, que bonitinho, dá um abraço na tia. Gente, não rola. E aí, Pedro, tudo bem? E segue andando. Aí, a hora que ele vir procurar você, vocês trocam uma ideia. Não precisa paparicar, mas também mostre que você é útil. Cumprimente. Oi, tudo bem? É um colega de classe, se você for adolescente. A pessoa chama a Bruna. Oi, Bruna, bom dia. Se não respondeu, não leve pelo lado pessoal. Às vezes ela tá em outro mundo, entendeu? Então, zero preconceito. Se possível, ajude, mostre que você é disponível para essa pessoa. Tenta descobrir o que é o hiperfoco dessa pessoa. Tem uma série que é um dorama que a personagem gosta muito de baleia. Então, gosta de baleia? Nossa, que legal! Puxa um assunto sobre baleia, entendeu? Então, não é algo complicado, mas eu entendo que é difícil, porque eu já passei por várias situações de não saber como lidar com uma pessoa que tinha ali uma certa dificuldade. Questão número 10, está acabando. Quais são os mitos comuns sobre o autismo que precisam ser desmistificados? Eu acho que o que mais me incomoda é que se o autismo tem cura, né? Mas o autismo não tem cura? Não, o autismo não tem cura, né? É um dos mitos que... E às vezes não é nem por ignorância, acho que é falta de informação mesmo. Ou aqueles que dizem, nossa, mas ele não tem cara de autista. Ele é uma pessoa normal, só é um neurodivergente, o cérebro dele trabalha de maneira diferente, não significa que ele é doente, né? Ele é uma pessoa normal, sim, ele só é atípico, ele é diferente em algumas questões. Outro mito que o pessoal fala bastante, mas todo autista não é imperativo? Ele tá tão quietinho, sentado aí aguardando a consulta? Sim, por isso que existem as terapias, né? Para ajudar a controlar essas emoções, a saber como lidar com essas emoções. E às vezes eu tô em algum lugar, nossa, mas ele tá tão bem com esse barulho, mas porque teve a terapia que ajudou a ele, né, sair, a lidar com essas emoções. E existem outros mitos mais, eu vou fazer um vídeo só desses mitos, porque tem muito mais, é que agora eu não tô lembrando. Mas é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de falar, deixe nos comentários. Uma coisa importantíssima que eu peço para vocês: curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. Quando vocês curtam, vocês comentam, o YouTube joga para mais pessoas e que mais pessoas possam ter essas informações. Um beijo enorme no coração de vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau.